Olá, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sextou, gente, chegou. E olha, hoje tem jogo da seleção, hein? Exatamente. Olá, sextou com o jogo da seleção. Olá, gente, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou nosso WhatsApp já está aí na sua tela, DDD 24 99839 8384. Exatamente. Vamos para as notícias? Não, vamos ver como é. Exatamente. Eu sempre me esqueço, né? Quero sempre pular o tempo. Hoje em Petrópolis, o dia amanheceu nublado. Tinha previsão de chuva forte ontem, né? Mas não teve. Não foi, tá tão nublado que não foi. Temos, agora foi, ó. Ontem não teve a chuva forte que estava prometendo e hoje amanheceu assim esse tempo nublado. Hoje tá cinza, né? Tá hoje dia bem cinza. Tá bem cinza. Um dia cinza. Mas vamos ver os destaques deste dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Alto desempenho e profissionalização são essenciais ao futuro do agronegócio. Governo do Estado dá posse aos membros do Comitê de Fiscalização das Concessões de Saneamento. Restaurante do Povo é inaugurado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Número de empregos formais em Petrópolis sobe 15% em 2 anos. E mais, pré-matrícula da rede municipal começa em Petrópolis, agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar o nosso jornal com os destaques do nosso Correio da Manhã. Eu só quero lembrar, gente, que hoje, dia 2, Dia Nacional do Samba, tem o tradicional trem do samba, que há 2 anos não sai, né, no Rio de Janeiro. Então você que é do Rio vai poder acompanhar o trem do samba aí na cidade do Rio de Janeiro, que tem algumas atrações confirmadas, viu? Eu tô vendo aqui Paulinho da Viola, Dudu Nobre, Leci Brandão. Tem pouca gente boa, né, no trem do samba. O trem do samba é amanhã, né? Mas Isso, hoje amanhã, já começa o esquenta, né? Exatamente. O aquecimento já começa hoje. Vamos então aos destaques do Correio da Manhã. Castro anuncia secretariado nesta sexta-feira e lista pode trazer surpresas. Esse aí é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Olha só, na página 8, na nossa página especial, omissões da Light geram protestos no interior. Apagões da empresa no município de Piraí geram forte reação no interior do RJ. Estado vai recorrer contra a CSN em ação no STJ. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio pretende recorrer da sentença que a CSN conseguiu no Supremo Tribunal de Justiça, derrubando a cobrança do ICMS sobre operações industriais de aquisição de energia elétrica. Mais um capítulo dessa novela. Exatamente, mais um, olha. E, gente, nós estamos em dezembro, mas o Rio já vive o carnaval, hein? Governo do Rio lança editais do Carnaval 2023. O Governo do Rio abriu as inscrições para quem deseja participar do edital Não Deixe o Samba Morrer RJ2. A chamada pública da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, exclusiva para escolas de samba de todas as séries, é dividida em 3 categorias e vai premiar 84 agremiações com investimento total de 4,32 milhões. As inscrições ficam abertas até às 18 horas do dia 15 de dezembro pela plataforma Desenvolve Cultura. Destaque ainda da nossa primeira página, Rua Tereza em Petrópolis terá horário novo em dezembro. Então, em dezembro, as lojas da Rua Tereza, famoso polo de moda do centro de Petrópolis, funcionarão em horário integral durante todos os dias, ou seja, das 9 horas da manhã às 6 da tarde. Gente, na página 7, no Internacional, Biden já admite conversar com Putin. Pode ser aí que nós tenhamos uma mesa bilateral para conversa entre os dois presidentes aí de 2 grandes nações, né? Na nossa primeira página, Bolsonaro participa de cerimônia do Exército, isso é um dos destaques da página 4, e um dos destaques da página 6, por 6-5, o STF vota a favor da revisão da vida toda do INSS
Isso a gente vai dar um destaque maiorzinho, está lá na sexta página, porque é muito importante, né? Exato. Eu sei que a gente tem os destaques do esporte, mas aqui na nossa página 7, né, no esporte, traz ali, ó, as zebras da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. Gente, realmente está interessante de se ver. A gente vai dar uma passada lá mais tarde. Vamos continuar aqui, vamos à nossa página de opinião, nossa página 2. Vamos dar uma olhadinha no editorial que temos lá, ó. O Fundamental Dezembro Vermelho, tá ali um dos editoriais, é sobre o Dezembro Vermelho, que combate aí o HIV. Então, você dá uma olhadinha, né, para lembrar também, né, o Dezembro Vermelho, de como é importante se prevenir contra a doença. E ali depois temos outro editorial, Rio voltando a ser competitivo, outro editorial da nossa página 2. Vamos à página 3 agora, coluna Magna Vita. Começamos com o seguinte destaque na coluna Magna Vita: Amorim amadureceu. Deputado aprova relatório da CPI da dívida pública. Esse é o destaque da foto. Depois de ficar marcado por confrontos ideológicos, mesmo sendo um dos parlamentares mais produtivos da Assembleia, o deputado Rodrigo Amorim aprovou ontem o que será a consolidação da tecnicidade em seu primeiro mandato, o relatório da CPI da dívida pública do Rio de Janeiro, um documento com 200 páginas que aborda desde a gênese da dívida do Rio com a União, passando pela perda do status de capital, pela fusão do Rio com Guanabara e toda a discussão do Pacto Federativo. Nossa, um estudo profundo. Agora, olha só, gente, tem algo muito interessante aí na coluna. Iniciativa genial do TJRJ vai ser apresentada no CNJ. Aplicativo Vida Compartilhada para auxiliar pais separados na criação e educação dos filhos. O Tribunal de Justiça do Rio será o primeiro tribunal do país a implantar o aplicativo Vida Compartilhada, criado para preenchimento de informações relativas a viagens, acidentes e doenças, entre outras, relacionadas a filhos de pais separados em regime de guarda compartilhada. Ou seja, o tribunal vai ficar de olho aí nessa guarda compartilhada, tendo esses dados ali. O pai pega para viajar com a criança, vai saber se teve algum acidente, se teve alguma coisa, eles vão saber tudinho agora. Boa iniciativa, né? Vamos ao nosso Pinga Fogo. Quer dar mais algum destaque? Não, acho temos isso, né? Essa iniciativa do aplicativo. Temos ali algumas fotos, né, na coluna. E a primeira nota do Pinga Fogo pegou fogo. A sucessão no TRF2 foi bem diferente do último pleito, quando foi eleito por unanimidade o ainda desembargador Mesode Azulay. Aliás, ele será empossado como ministro do STJ no próximo dia 6, às 5 horas da tarde. Foi Azulay quem presidiu a sessão que elegeu o seu sucessor nesta quinta, dia 1º de dezembro. Pois é, e aqui na coluna, também, Magna Vita, ele adianta o seguinte: lista quase pronta. Não vou ler tudo, mas tem aqui esse adiantamento. Como a coluna informou, já nessa semana, sai nessa sexta-feira, conforme anunciado pela coluna, a lista de secretários do governo reeleito Cláudio Castro. Então, hoje, o chefe do executivo vai enviar essa lista aí de todo o seu secretariado. A gente vai ficar de olho. Na segunda-feira, com certeza, a gente vai ter essa lista em mãos aqui. Vamos à política? Urnas eletrônicas na pauta do Senado. A comissão fará debate técnico na próxima semana. A comissão do Senado do futuro CSF promove na próxima quinta-feira mais um debate sobre a segurança e a transparência do sistema eleitoral e a confiabilidade das urnas eletrônicas. O anúncio foi feito pelo presidente da CSF, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que foi quem solicitou a audiência. Vamos agora aos destaques. Então, tem outros destaques aqui no Correio Político: reprovação, a prestação de contas de Sérgio Moro foi mais uma vez reprovada, líderes sindicais se reúnem com Lula, presidente em cerimônia. Vamos então ao nacional: chuva deixa 2 mortos no Sergipe, então subiu para 2
o número de mortos em acidentes causados por uma cratera aberta em uma estrada estadual de Sergipe, devido a fortes chuvas que atingem o estado. Ali no Correio Nacional também emergência, falando de fortes chuvas também. E olha, no estado do Rio, Rua Tereza terá horários especiais. Aqui em dezembro, as lojas da Rua Tereza, famoso polo de moda do centro de Petrópolis, funcionarão em horário integral durante todos os dias. Então, o nosso shopping a céu aberto, o maior shopping a céu aberto aí da América Latina, vai ter diversos horários especiais agora em dezembro. Para as compras de Natal. Né? Tem que ter, né? Exatamente. Tem muita gente que não tem tempo de ir no horário normal, né? Como eu e Roberta aqui, que os horários são bem apertados, né? Então, tem que ter realmente um horário diferenciado para atender esse público. Ou seja, de domingo a domingo. A domingo. Então, vai funcionar inclusive domingo. Ali no Correio Fluminense também, falando sobre chuvas, Carapebus teve a pior calamidade natural. Você vê aí uma foto de Carapebus debaixo d'água. Chuvas castigam norte e noroeste fluminense. Vou ler só um trechinho aqui. As fortes chuvas continuam castigando o norte e noroeste fluminense. Na quinta-feira, a Prefeitura de Carapebus confirmou a morte de um idoso de 82 anos que foi atingido por um raio na quarta-feira. O município registrou alagamentos e o prefeito classificou como a pior calamidade natural, recebendo ajuda de Quissamã. Em Conceição do Macabu, também foi registrado um óbito no último dia de novembro e 5 feridos. As aulas foram suspensas na quinta e na sexta. Em Campos, o volume de chuva chegou a 341,3 milímetros em 24 horas no distrito de Serrinha, equivalente à precipitação esperada em 3 meses na localidade, segundo o município. Macaé permanecia em alerta máximo e com alterações em linhas de ônibus. Ainda bem que Petrópolis nada sofreu, porque infelizmente nossa cidade, mais uma vez, não vai estar preparada para as próximas chuvas, né? Verdade. Vamos à página 6, Rio de Janeiro? Vamos lá. Carnaval 2023 já começou. O governo lança 3 editais para premiar escolas de samba. Eu já falei lá em cima que vai premiar 84 agremiações com investimento total de 4,32 milhões. Esse edital está aberto até o dia 15 de dezembro, às 18 horas, só relembrando você. Então, gente, o Carnaval do Rio já começou. Exatamente. Vamos à nossa página de economia, porque tem uma notícia muito importante aqui. Exato. Revisão da vida toda aprovada. O STF decidiu pela revisão da vida toda do INSS em julgamento de votação acirrada de 6-5 nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro. O novo julgamento no plenário físico confirmou o placar do plenário virtual realizado em março. A presidente da Corte, Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski votaram a favor da revisão. Eles seguiram a avaliação do relator do processo, o ministro aposentado Marco Aurélio, de que o segurado tem direito ao critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico das contribuições. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Nunes Marques votaram contra a revisão. Na ação, aposentados pedem que todas as suas contribuições, incluindo as realizadas antes da criação do real, em 1994, sejam consideradas no cálculo da média salarial para aumentar a renda previdenciária. É isso aí, gente. Esses foram os destaques do nosso Correio da Manhã, hoje na TV. Você confere eles também entrando no nosso site, correiodamanhã.com.br, ou, é claro, indo até as bancas de jornal, né? Já está disponível para você. Aqui em Petrópolis, o Correio Petropolitano também traz esses destaques e outros sobre Petrópolis e a região serrana. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que projeto estabelece funcionamento sem interrupção das delegacias especializadas de atendimento à mulher. E você vai ver também que Restaurante do Povo é inaugurado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O Correio da Manhã volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é
viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Um dos mais importantes setores da economia brasileira, o agronegócio, pode ultrapassar os 10% do produto interno bruto do país em 2023, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O agronegócio foi o segundo setor que mais criou postos de trabalho no primeiro semestre de 2022, ficando atrás apenas dos serviços, de acordo com o CAGED. Ainda segundo o CAGED, o salário médio na agricultura, pecuária, produção de florestas e pesca é de R$ 3.500, mais que o dobro da média nacional. De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil, a agropecuária foi responsável pela criação de 84.043 vagas de emprego, em torno de 6,3% do total gerado no Brasil. As AGTECs, startups dedicadas à tecnologia na produção rural, são responsáveis por uma fatia desse número. Cientes dessa necessidade, muitos profissionais do agronegócio têm buscado se qualificar para entender e aplicar as novas tecnologias no campo. Com a aceleração da transformação digital no campo, surgem mais oportunidades para reinventar a operação agrícola. Para o assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, o profissional do futuro precisa estar adaptado e qualificado para atuar com a aplicação de tecnologias. É uma tendência observarmos a grande maioria das empresas do meio rural se utilizando de óculos de realidade virtual, se utilizando de modelos tecnológicos que venham a otimizar o seu sistema produtivo. Aquele profissional que pretende ter um bom desempenho no futuro, ele tem que estar engajado junto a essas tecnologias com foco no aprimoramento produtivo e no desenvolvimento consistente das atividades rurais. O CEO e fundador de uma empresa de recrutamento especializado em agronegócios, André Ceruz, observa que os profissionais do agro do futuro devem se atentar para os aspectos extremamente importantes para quem deseja realizar um bom trabalho. Se avançou muito em tecnologia, mas na área de recursos humanos, por uma característica própria do agro, as faculdades do agronegócio são extremamente tecnificadas e quando vem para esse mercado, é um mercado que necessita performance, eficiência, você forma muita gente técnica, mas de fato, que chegam a suprir as necessidades desse momento do mercado, que não é só técnica, mas muita gestão, muito acompanhamento, gestão de pessoas, gestão de negócios, você tem uma deficiência da disponibilidade dessa mão de obra. E olha, gente, o Mauna Loa, que significa montanha longa em havaiano, é o maior vulcão ativo do mundo. A última erupção foi há quase 40 anos. Mas há alguns dias, cientistas vêm percebendo que
lava está fluindo pela lateral do vulcão a uma temperatura de 1000 graus Celsius, mas especialistas dizem que isso ainda não é uma ameaça para os moradores locais. O Mauna Loa é tão grande que abrange 5.271 quilômetros quadrados. Sozinho, cobre quase metade de toda a ilha e faz parte de uma cadeia de 5 vulcões que formam a Ilha Grande, a maior do arquipélago do Havaí. O cume do Mauna Loa fica a 4.170 metros acima do nível do mar, mas a sua base está no fundo do oceano. De lá até o cume são 9.170 metros, o que o torna mais alto que o Monte Everest. Carmen Solana, vulcanologista de uma universidade do Reino Unido, declarou que plumas de material superaquecido chamado magma vêm brotando sob o Mauna Loa e vulcões vizinhos de um ponto quente nas profundezas da Terra. Mas até o momento ninguém sabe explicar exatamente por que esses pontos quentes existem. E ela continua: quando o Mauna Loa entra em erupção, o magma surge primeiro na caldeira, que é uma depressão em forma de tigela no cume do vulcão. Ela cobre uma área de 15 quilômetros quadrados e tem 180 metros de profundidade. A atual erupção do Mauna Loa está oferecendo a uma nova geração de cientistas a oportunidade de estudar como o vulcão funciona. Inclusive que a erupção deste vulcão não é explosiva. Por isso, como ela flui em ritmo lento, há tempo para que a população seja retirada do local. No entanto, especialistas explicam que o que pode ser um agravante para a população são os gases, pois causam irritação nos olhos e podem provocar problemas respiratórios em algumas pessoas. O Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843, ano da primeira que se tem registro. Em média, as erupções acontecem uma a cada 5 anos e meio. No entanto, a última aconteceu há quase 40 anos. E nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece o funcionamento das delegacias especializadas em atendimento à mulher sem interrupção. A matéria retorna para análise do Senado. O texto também prevê mais ações de fiscalização das medidas protetivas para mulheres em situação de violência doméstica. As medidas devem ser custeadas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Pela proposta, a Polícia Militar, os estados e o Distrito Federal poderão criar as patrulhas Maria da Penha para evitar violência contra as mulheres. A proposta inclui a criação de delegacias eletrônicas, além de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação de violências de casos graves contra as mulheres. De acordo com a proposta, já que muitos crimes acontecem aos fins de semana e também em feriados, as delegacias devem funcionar sem interrupção, inclusive em feriados e fins de semana, para atender as vítimas ou para apurar crimes contra a dignidade sexual e feminicídios. Larissa Martins, de volta aos estúdios. Em cerimônia realizada nesta quinta-feira no Palácio Guanabara, realizada no Palácio Guanabara, o governador do estado do Rio deu posse aos membros dos 4 comitês de monitoramento das concessões dos serviços de saneamento. Entre os órgãos empossados estão grupos acadêmicos, coletivos, associações e outras entidades com atuação no setor do saneamento básico. O governo do estado do Rio de Janeiro deu posse aos membros dos 4 comitês de monitoramento das concessões dos serviços de saneamento em evento no Palácio Guanabara nesta quinta-feira. O processo de habilitação dos candidatos foi coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil e os comitês são presididos pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do estado do Rio de Janeiro. Entre os órgãos empossados estão grupos acadêmicos, coletivos, associações e outras entidades com atuação no setor do saneamento básico. Com esse comitê, o Rio de Janeiro, portanto, consolida-se como a mais transparente e participativa concessão do país. Por que o governo do estado não faz parte diretamente dos comitês? Porque o estado deve e será um dos monitorados por vocês. Dessa forma, o observado não pode ser o observador, para garantir a lisura do que for visto e apontado. Por não ter nada a esconder e por considerar que, quanto mais olhos, maior será o monitoramento e melhor o resultado, o Estado decidiu que todos os que se inscreveram, que se voluntariaram para contribuírem para o sucesso desse processo, deveriam participar dos comitês. A gente vai estar trabalhando aqui para que 17 milhões de cidadãos fluminenses possam ter mais dignidade, possam ter água
tratada. Os comitês são formados pelos titulares dos serviços, os municípios, entidades relacionadas ao setor de saneamento básico, agências reguladoras nacional, estadual e municipal, associações de classe do setor de saneamento ambiental, entre outras entidades. Segundo o governador Cláudio Castro, o comitê de monitoramento deve atender até 2033 a 99% da população com rede de água tratada e 90% com rede de coleta e tratamento de esgoto. O projeto envolve 46 municípios divididos em 4 blocos, onde vivem 13 milhões de pessoas. Nos 35 anos de contrato, vão ser investidos 32 bilhões de reais em obras, além de 80 bilhões em manutenção. Atualmente, o Estado conta com 3 novas concessionárias, Águas do Rio, Iguá Saneamento e Rio Mais Saneamento. A partir de agora, a Agenersa vai agendar a primeira reunião dos comitês. E na data definida pela agência, cada entidade deverá indicar os nomes dos representantes oficiais. Cabe aos membros do comitê acompanhar a prestação dos serviços, participar do processo de avaliação, propor melhorias, contribuir na definição de diretrizes de planejamento, entre outras obrigações. E nesta quinta-feira, mais um restaurante do povo foi inaugurado pelo governador Cláudio Castro. O investimento foi de 12 milhões de reais e o espaço vai disponibilizar 3.000 refeições por dia. O governador Cláudio Castro inaugurou na tarde desta quinta-feira mais uma unidade do Restaurante do Povo em São Gonçalo. O espaço vai oferecer 3.000 refeições por dia. Esta é a 10ª unidade entregue em 2022. Eu sempre ouvi em eleição estadual que São Gonçalo e São João de Meriti precisavam ser cuidados. Passava ano e ninguém cuidava. Minha felicidade é que durante essa campanha eleitoral a gente não falou mais que precisava cuidar de São Gonçalo. Nós falamos que continuaríamos cuidando de São Gonçalo. O investimento foi de 12 milhões de reais. O café oferecido terá um custo de 50 centavos e o almoço de R$1. A unidade está localizada no centro de Alcântara e disponibiliza 365 lugares. O prédio foi cedido pela prefeitura da cidade. Esse trabalho é muito importante, né? Visto que o número de pessoas em segurança alimentar no país vem aumentando. O Brasil hoje encontra-se no mapa da fome e esse é um grande passo, né, para a gente avançar, para diminuir o número de pessoas em segurança alimentar aqui no nosso município. Até 2023, a expectativa é que 26 unidades estejam em funcionamento em todo o estado. O Restaurante do Povo de São Gonçalo vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 3 horas da tarde. Com o objetivo de debater as ações e o estado de calamidade pública de Petrópolis, a Câmara de Deputados realizou uma audiência pública na última quarta-feira. A Comissão Externa de Calamidade Pública de Petrópolis realizou na última quarta-feira uma audiência pública na Câmara dos Deputados. A reunião tem como objetivo acompanhar os cenários pós-tragédia, visto que o estado de calamidade pública permanece. Durante a fala, o vereador Yuri Moura ressalta a necessidade de políticas públicas de habitação. Não é a primeira tragédia de Petrópolis, se continuar assim, não será a última, infelizmente. A gente torce para que não aconteça. Mas, como a senhora colocou, é o encontro de uma crise climática global com a falta histórica de política de moradia, de habitação de interesse social para as pessoas mais pobres. Então, se cair no esquecimento, se a municipalidade não tiver o apoio dos governos estadual e federal, a gente não vai dar conta. Durante a reunião, foi informado os dados da tragédia, sendo 242 pessoas mortas e 4.000 famílias desabrigadas. Além disso, 9 meses após as chuvas de fevereiro, 2 pessoas permanecem desaparecidas. Dados da Defesa Civil apontam para mais de 13.000 ocorrências registradas durante o período. De acordo com os dados da comissão, 14 projetos foram criados pela Defesa Civil para ações de prevenção em diversas localidades de Petrópolis, além da construção de moradias, o que tiraria cerca de 150 famílias do aluguel social. O custo total dessas iniciativas seria de pouco mais de 34 milhões de reais, mas alguns projetos estão sob análise do Ministério do Desenvolvimento Regional. Quando a gente avança na apresentação, estão aqui esses projetos que estão presos, cada um com um status diferente. Um está ali sendo reavaliado, o outro também. O outro está em avaliação por um cumprimento de uma exigência.
alguns não foram aceitos. E o que nos estranha nisso tudo é que, para além dessas avaliações que eles colocam em análise ou em deferimentos, existe ao mesmo lado, numa outra dimensão da curva, um grande corte de recursos no Ministério do Desenvolvimento Regional, na Secretaria Nacional de Defesa Civil, e chegando a quase 95% de corte no combate à tragédia. Ou seja, esses cortes não estão acontecendo só por uma análise técnica, né? A avaliação que eu faço como presidente da Comissão Especial de Assistência Social e Moradia da Câmara, na tragédia de Petrópolis, é de que são cortes orçamentários que estão interferindo para que esses projetos sejam aceitos. Ainda durante a reunião foram debatidos pautas para o restabelecimento do sistema de habitação e interesse social, com o objetivo de consolidar as ações de reconstrução das moradias atingidas e de ações de prevenção às tragédias. Gente, mas olha só, o Yuri, ele é deputado ou ele é vereador? Então, ele ainda é vereador, né? Ainda é vereador, ele né? Ainda não saiu do cargo, né? Deveria estar aqui, né? E não lá, a não ser que ele tenha feito as obrigações dele aqui e tenha ido para o Rio. Aí tudo bem, porque por enquanto a gente está pagando aqui como vereador. A LERJ lá segue com os deputados dela e os projetos dela. Porque essa reunião acho que foi 6 horas da tarde, né? Eu não sei se... Depois vamos até conferir aqui para ver se o vereador Yuri Moura participou, né? Porque ele ainda é pago pelo povo para tratar das questões... De Petrópolis. De Petrópolis na Câmara Municipal, não na Câmara dos Deputados. Exatamente. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos né? agora ao nosso giro do esporte, porque tem Copa do Mundo e tudo mais. Ou não tão boa para alguns times, né, exatamente. gente? Que essa Copa está sendo surpreendendo, né? Está sendo a Copa da Zebra. Tanta zebra que ontem, pelo Grupo E, na terceira rodada, o Japão ganhou da Espanha. Pois é, os Samurais Azuis venceram de virada no segundo tempo, com alguns gols aí polêmicos, teve VAR, mas foi comprovado que está tudo certo, o gol é legal, a bola tinha que sair toda, não adianta sair só meia bolinha não, a bola tem que sair por inteira. E aí venceram a Espanha por 2-1 de virada e vão pegar a Croácia na próxima fase do Mundial. E vou te dizer, a Croácia não está com esse futebol todo para segurar os japoneses não, viu? A seleção do Japão vem jogando com muita técnica. Já Costa Rica e a Alemanha foi outro jogo também que surpreendeu. Foi 4-2 para os alemães, mas os alemães, mesmo vencendo a Costa Rica, no estádio Al-Bayt, não conseguiram sua classificação, justamente porque os japoneses venceram a Espanha. Então, o grupo E ficou definido como Japão e Espanha, primeiro e segundo. E, infelizmente, a Alemanha deixa a Copa do Mundo. Gente, no grupo F, terceira rodada, Croácia e Bélgica, foi um 0-0. Como eu falei, Croácia não apresenta esse futebol todo, não. A vice-campeã aí do Mundial passado, de 2018. A Croácia segurou a pressão da Bélgica. Ela avança às oitavas de final, eliminando a Bélgica da Copa. Os atuais vice-campeões, né, a Croácia, se salvou após chances perdidas por Lukaku na etapa final e ficam em segundo lugar no grupo F. Astros da geração belga podem ter disputado o último Mundial, que é o caso aí, por exemplo, do De Bruyne, que adiantou, inclusive, antes da Copa, falando que eles estavam velhos para a Copa do Mundo, que não daria para eles. O De Bruyne, mesmo antes de ser convocado, tinha falado isso. Canadá e Marrocos, a surpreendente e competente seleção do Marrocos está classificada para a segunda fase. O Canadá é eliminado, Marrocos venceu aí por 2-1, vai às oitavas da Copa após 36 anos. Os Leões do Atlas, como são conhecidos, dominaram o primeiro tempo, sofreram pressão sim, mas seguraram 2-1 e avançam em primeiro do grupo F, o mesmo de Croácia e Bélgica, viu, gente? Canadenses dão adeus sem somar pontos nessa Copa. Bom, e falando de seleção, o Tite diz que vai usar a equipe alternativa diante de Camarões, ou seja, 11 reservas. O Brasil, já classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico deixou bem claro
que quer aproveitar a partida para fazer experiências na equipe. Tem margem, tem 6 pontos, pode até perder o jogo, mas não é legal perder, né? Esses pontinhos. O bom era ganhar aí de pelo menos uns 2-0 para mostrar mais competência ainda com o trabalho. Enfim. E olha, Martinho deixa o comando do México após a eliminação na primeira fase da Copa. Abre aspas para a fala do técnico da seleção do México. Eu sou responsável por essa decepção. É uma grande tristeza e assumo toda a responsabilidade por esse enorme fracasso, fecha aspas, disse o técnico da seleção tricolor. Mais uma outra nota aqui, halterofilista Mariana de Andrea bate o recorde paralímpico em São Paulo. Campeã em Tóquio, a paulista de 24 anos levantou 141 quilogramas, com um a mais que o índice da francesa na Rio 2016. De Andrea vai estar na Copa do Mundo da modalidade a partir do dia 15 de dezembro. Essa sai um pouquinho da Copa. E, gente, hoje tem jogo da seleção às 4 horas da tarde. Lembrando que aqui em Petrópolis os ônibus fazem aquela paralisação, né, para o jogo ali, um pouco antes do jogo, às 4 horas. E depois do jogo, na volta, na retomada do transporte público, ele volta com horários de sábado. Não se esqueçam. É isso. É isso, gente. Vamos então agora para o nosso intervalozinho. Muita coisa aí no Muita Giro do coisa, Esporte, bastante, né? Vamos né? ver como vai ser Tá essa surpreendente experiência essa aí. Copa. Espero que o Brasil não perca hoje. Vamos lá. E você vai ver depois do intervalo que Concilia Petrópolis já negociou quase 4 milhões de dívidas. E você vai ver também que Natal Imperial sem iluminação. Voltamos já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha, o Natal Imperial em Petrópolis movimenta o comércio e a cidade, né, no turismo da cidade, transformando essa época do Natal, do ano, em alta temporada no município. O evento teve início no último dia 30 de novembro, mas a iluminação natalina, um dos principais atrativos, frustrou os visitantes. Olha aí, nós vemos imagens da Praça da Liberdade totalmente às escuras, não, sem a iluminação de Natal, na verdade, né? A iluminação tradicional dos postes, né? Mas todas as lampadinhas, as luzinhas natalinas desligadas para
a frustração aí dos visitantes, dos petropolitanos, né? Como o Jorge falou, o Natal Imperial movimenta aí o comércio e o turismo da cidade, né? E transforma essa época do ano em alta temporada, porque na verdade, Petrópolis, a alta temporada é no inverno, no frio, né? E o evento teve início no dia 30, mas a iluminação natalina, vocês viram aí, né? Neca. Pois é. Vamos ler, temos uma reportagem completa. Só comentando que ontem teve show e também tudo apagado, né? As luzes todas apagadas ainda, as luzes de Natal, gente. Exatamente. Na nossa página 6 do Correio Petropolitano, nós trazemos uma reportagem completa sobre isso. Iluminação frustra os visitantes. Eu vou ler um trechinho aqui. O que sobrou do conjunto arbóreo do centro recebe decoração. Será inaugurada no sábado, dia 3, a iluminação do Natal Imperial. Enfeites e luzes foram colocados em árvores e praças do centro, mas o que normalmente é cenário de fotos e registros para petropolitanos e turistas, este ano não terá tanto brilho assim. Isso porque várias árvores sofreram poda radical nas últimas semanas e o que restou em alguns pontos para receber parte da decoração foram os tocos de madeira. E aí fala aqui que na manhã do último domingo, né, uma ação da Condep cortou radicalmente mais árvores ali na Praça Dom Pedro, mas é isso, a iluminação natalina, né, do Natal Imperial é uma das principais atrações para turistas e petropolitanos, né? Vamos ver como vai ficar essa iluminação aí tão esperada, que vai ser inaugurada no sábado, esperamos, né? Ontem, como o Jorge falou, tivemos o show do Ivan Lins na Praça da Liberdade, mas só com as luzes dos postes, né? Nem parecia Natal. Porque, bom, eu espero que seja acesa a cidade no sábado, né? Vamos esperar. Vamos esperar e ver como vai ficar, né? Vamos trocar aqui de assunto, porque segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Petrópolis tem se destacado na geração de empregos formais. Desde agosto de 2020 até setembro deste ano, durante a pandemia, o número de empregos formais teve um crescimento de 15,4%. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência mostram que entre janeiro e setembro de 2022 houve alta de 6,1% no número de empregos em Petrópolis. Quando comparado a agosto de 2020 até setembro deste ano, o número de empregos formais teve um crescimento de 15,4%. Desde então, a cada balanço mensal fechado pelo CAGED, o número de contratações em Petrópolis é maior do que os de demissões. Em contrapartida, quem está desempregado reclama das dificuldades enfrentadas para conseguir emprego. Tem que trabalhar em casa, senão não consegue nada. É difícil arranjar porque por ser uma cidade imperial, né? É tudo mais difícil. Atualmente, Petrópolis possui 64 mil empregos formais com carteira assinada. Destes, 31 mil no setor de serviços, 16 mil no comércio, 13 mil na indústria, 3 mil na construção e 428 na agropecuária. Já no estado do Rio de Janeiro, houve a criação de 8.677 postos de trabalho com carteira assinada em outubro. E de janeiro a outubro deste ano foram gerados 177.202 empregos formais. Segundo o CAGED, os setores de serviço, construção e indústria foram os principais geradores de empregos. Juntos, somaram mais de 176 mil novas vagas. Destas, 56% foram ocupadas por homens, enquanto 44% ocupadas por mulheres. Vera está desempregada há alguns meses. Ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais e busca uma oportunidade, já que tem uma filha pequena para sustentar. Segundo ela, experiência profissional não falta. O que falta são oportunidades. Eu fiz algumas entrevistas. Os horários do serviço que eu consegui arrumar, para mim que tem uma criança pequena, eu não pude pegar, porque larga muito tarde. Porque onde eu moro lá perto do Castriotro, para largar aqui na cidade 9 horas, 10 horas da noite já é meio perigoso para mim, entendeu? Aí eu não pude pegar, mas eu continuo colocando currículo e faço faxina também, porque é um horário assim, faxina para mim é um horário assim, que eu começo a fazer de dia, à tarde eu já termino. E olha, começou nessa quinta-feira o prazo para pré-matrícula para alunos que desejam ingressar na rede municipal de ensino de Petrópolis. Muito importante, todo mundo com muita atenção voltada para isso aí.
para as suas crianças entrarem no ensino público, né? A inscrição deve ser feita no site da Prefeitura até o dia 15 de dezembro, gente. A matrícula a partir desta quinta-feira é para a pré-escola, de 4º e 5º períodos da educação infantil e ao 9º ano do ensino fundamental, e também para a educação de jovens e adultos. O resultado da pré-matrícula da rede municipal será divulgado no site da Prefeitura no dia 23 de janeiro de 2023. A efetivação da matrícula deverá ser feita na própria unidade escolar nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro do ano que vem. Todos os documentos necessários para a matrícula estão listados no site da Prefeitura. O prazo para o cadastro começa nesta quinta-feira e vai até o dia 15 de dezembro. As 2 primeiras semanas do Concilia Petrópolis tiveram um resultado acima das expectativas. Neste início do programa, a Prefeitura já negociou quase R$4 milhões. O Concilia Petrópolis negocia valores que pessoas físicas e jurídicas deviam ao município. Esses valores estão sendo negociados, parcelados, com boletos emitidos e que vão entrar nos cofres da Prefeitura ao longo dos próximos meses. Nas 2 primeiras semanas do Concilia, já foram negociados R$4 milhões. Até o dia 20 de dezembro, de segunda-feira a sábado, no centro da sede da Prefeitura e em Itaipava, na entrada do parque, o contribuinte poderá quitar suas dívidas com o município. São válidas dívidas de IPTU, ISS, ITBI e outros impostos e taxas municipais. Dependendo do número de parcelas, os descontos de juros e multas podem chegar até 100%. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E olha, um idoso morreu na manhã dessa quinta-feira após ser atropelado na região de Cascatinha, em Petrópolis. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro e informou que o homem veio a óbito ainda no local. A informação é de que ele teria sido atropelado por um caminhão na rua Bernardo Proença, próximo a um depósito. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência. A Prefeitura de Petrópolis disponibilizou as vacinas contra a Covid-19 nos postos volantes que estão montados nos terminais rodoviários do município. Anteriormente, os postos já ofereciam a vacina contra a influenza. A chegada de novos lotes da vacina contra a Covid-19 permitiu que a Prefeitura de Petrópolis ampliasse o número de postos de vacinação. Assim como já acontece com a influenza, as doses contra o coronavírus já estão sendo ofertadas nos postos volantes montados nos terminais rodoviários do município. Aqui no terminal do centro, o posto volante funciona na Casa do Trabalhador. E a vacinação acontece de 12h30 às 4h30 da tarde. Para se vacinar, não é necessário fazer um agendamento. Basta vir ao local com um documento com foto e a carteira de vacinação. É muito importante porque produz anticorpos e faz a defesa do seu organismo. Previne, você não pega Covid, porque se pega fica mais fraco. Meu sobrinho está com Covid e ele tomou as 4 doses. É muito importante, tem que tomar muito cuidado, tem que se cuidar. Os postos itinerantes implantados nos terminais do Itamaraty, Correias e Itaipava também funcionam entre 12h30 e 4h30 da tarde, porém em dias alternados, sendo na segunda e sexta-feira no Itamaraty, na terça e quinta-feira em Correias e na quarta e sexta-feira em Itaipava. A vacina também está sendo aplicada nos centros de saúde e nas unidades básicas de saúde. De acordo com a Prefeitura, os novos postos de imunização foram instalados pois há uma nova onda de contaminação da Covid-19 circulando no país. Medo de morrer, medo de parar no hospital, ficar entubada. A gente fica sempre com medo, né? É preocupante, ainda mais com as novas variações. Eu, por exemplo, mesmo estando vacinada, eu fico meio arisca ainda, uso máscara, fico atenta, lavo sempre as mãos, continuo com as mesmas coisas que fazia antes, entendeu? De acordo com o painel de transparência disponível no site da Prefeitura, só no mês de novembro foram confirmados 2.079 casos da Covid-19 e ainda há 7 em análise. No momento, há 1.084 casos ativos da doença e desde o início da pandemia,
dia, a cidade confirmou 1.729 óbitos causados pela Covid. A Secretaria de Saúde de Petrópolis afirmou que a divisão de imunização está com os estoques de vacinas contra a Covid-19 normalizado. Isso aí. Vamos saber como fica, então, a previsão do tempo para esse fim de semana, né? Vamos ver. Exatamente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a sexta-feira em Nova Friburgo será de manhã de sol entre nuvens. A chuva deve começar pela tarde, se estendendo até o período da noite. Há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Pancadas de chuva moderada forte com possibilidade de trovoadas. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante a manhã. Durante a tarde e noite, o céu ficará em alguns períodos nublado, com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, a chuva também começa no período da tarde e se estende até a noite. Há possibilidade de trovoadas em regiões isoladas. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Pátio do Alferes, amanhece com céu encoberto e nublado. A chuva moderada forte começa no período da tarde e se estende até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. A sexta-feira, em Três Rios, será de manhã de sol entre nuvens. A chuva deve começar pela tarde, se estendendo até o período da noite. O município registrará temperatura mínima de 20 e máxima de 27 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos nos municípios citados serão moderados a fortes. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. O Bazar da PPO termina às 3 horas da tarde desta sexta-feira, dia 2 de dezembro, então dá tempo de correr lá. Esta edição está sendo promovida na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis. Nesta quinta-feira, o Bazar da APPO vai funcionar em horário estendido, até às 6 horas da tarde. Nesta edição, o público pode encontrar no local peças de verão, como camisetas, blusas de manga curta, bermudas e muito mais. Também é possível encontrar brinquedos, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração e muito mais. Todas as peças a preços simbólicos e acessíveis a todos. Todos os itens que estão à venda na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis, foram doados à APPO e passam por seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas, devidamente dobradas e empacotadas. Bacana, então vai até as 2 horas hoje, por conta do jogo da seleção, né, gente? Lembrando que tem, você aí que vai ver o jogo em algum outro lugar, se adiante. E olha, vamos saber como é que fica a nossa agenda cultural para o final de semana? Hoje é sexta-feira e é dia de agenda cultural. E a nossa programação começa com o Texas. Neste sábado é dia de Texas Eu Baile, edição México. O evento tem como atração principal Kim Quaresma, mas também vai contar com DJ Fredinho, Periato, Nitros e DJ Mix. E no domingo é dia de Salseirinho no Texas. O evento de pagode vai contar com palco 360, com a apresentação do grupo Puro Pecado, DJ Veriato e Felipe Sanches. Neste dia, a cerveja é liberada até às 8 horas da noite. Já na Calçada da Fama, em Itaipava, no sábado, é dia de Casinha ou Baile. O evento começa a partir das 10 horas da noite com o grupo Forma Certa, MCTH e Thiago Gomes. Os ingressos podem ser comprados pelo site da Simpla.com.
Quem sobe ao palco do Natal Imperial na Praça da Liberdade nesta sexta-feira é a Império de Petrópolis. Às 8h30 da noite tem samba de terreira com Maiara Ferreira. O Natal Imperial começou ontem e tem a programação até o dia 8 de janeiro. A programação completa do Natal Imperial está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, petrópolis.rj.gov.br. E neste sábado, a tradicional caravana iluminada da Coca-Cola percorrerá Petrópolis, saindo do Pórtico do Quitandinha em direção ao centro da cidade. E Natal em Petrópolis não poderia deixar de ter cerveja. Os estandes com cervejas artesanais e muita comida boa estão abertos na Praça da Águia. A programação musical fica por conta da banda Tocaia a partir das 8h30 da noite. Ao todo, serão 16 dias de Natal cervejeiro, sendo que este primeiro fim de semana vai contar com a apresentação de 6 bandas. E ainda falando de Natal, nesta sexta-feira acontece o acendimento das luzes de um Encanto de Natal, o espetáculo, em Nova Friburgo. O prédio que abriga a sede da Prefeitura e fica na Avenida Alberto Browne, no centro, será iluminado, marcando mais uma etapa do acender das luzes em Nova Friburgo. O evento acontece às 8 horas da noite e vai contar com atrações especiais, com belíssimas apresentações artísticas natalinas, incluindo o coro lírico Acrópolis. Neste sábado tem início mais uma edição do Natal Iluminado Três Rios, a partir das 9 horas da manhã, na Praça São Sebastião. Vai ter a tradicional chegada do Papai Noel, com muita música, distribuição de bolas, brindes, brinquedos e sorteio de bicicletas. No domingo, a partir das 5 horas da tarde, a Praça Jorge Jacob, no centro de Pati do Alferes, vai ser transformada na Estação do Samba de Pati. Vai ter homenagens, shows com artistas consagrados do samba patiense, convidados especiais e muito mais. Voltando a Petrópolis, o Soberano será envolvido pelo talento de João Bosco neste fim de semana, com 2 apresentações do espetáculo Autorretrato. Os shows em voz e violão acontecem nesta sexta e no sábado a partir das 9 horas da noite. O bistrô está aberto a partir das 7 da noite. Também em Petrópolis acontece o evento Correias Cultural na Praça de Correias no domingo de 10 horas da manhã até 1 hora da tarde. Entre as atrações estão música ao vivo, contação de história e um aulão para quem gosta de um forrozinho. No mesmo dia, em Correias, mais às 5 horas da tarde, acontece a inauguração do Natal de Correias com a apresentação do Coral dos Anjos e acendimento de luzes. O endereço é Praça Luiz Furtado da Rosa. O Parque Salutares, em Paraíba do Sul, recebe mais um campeonato estadual de downhill. Vai ter até premiação em dinheiro para todas as categorias no masculino e no feminino, além de troféu e camisa. A nossa agenda cultural fica por aqui. Uma boa programação a todos. Gente, e nós também ficamos por aqui. Na segunda a gente volta ao vivo com vocês, 7h30 da manhã. E amanhã tem o nosso resumo da semana, não se esqueçam. Bom jogo e até segunda ao vivo. Tchau. Tchau, tchau.